Mesmo com a retomada da economia, muitas empresas devem continuar com trabalho remoto. Mas o sistema home office foi feito às pressas e num momento complicado. E os profissionais tiveram que se adaptar da noite para o dia, com família, com casa, e isso com certeza gerou uma sobrecarga em muitas pessoas. E sobre esse assunto, a gente conversa com a médica do trabalho e professora da Faculdade de Ciências da Unicamp, Márcia Bandini. Boa noite, seja bem-vinda ao Jornal da VTV. O brasileiro, a gente sabe que ele tem essa capacidade de adaptação, mas foi uma mudança repentina, né? Boa noite, Luciana. Foi uma mudança repentina. Acho que o brasileiro, com toda a sua criatividade, se adaptou quanto pôde. Mas eu gosto de lembrar que o processo de adaptação é aquilo que você faz com os ajustes necessários dentro de um cenário que você não estava prevendo, né? Então, o que a gente tem visto na prática? Primeiro que um certo excesso, né, nesse processo de adaptação, onde as pessoas tendem a trabalhar muitas horas de maneira muito intensa. E na sequência disso, já que a gente está falando de um período prolongado e cheio de incertezas e inseguranças, a gente já tem visto sinais de cansaço, sinais de fadiga entre os trabalhadores e até mesmo algum grau de sofrimento e adoecimento mental, em especial nos transtornos de ansiedade e mesmo de depressão. E até muitas pessoas, né, estão trabalhando em casa, mas também estão com a rotina dos filhos que não podem ir para a escola. Tem essa questão de todo o ambiente familiar. Isso também interferiu até na produtividade, na adaptação? Eu gosto de lembrar que trabalho em casa, home office, não é igual para todo mundo, né? Não é para todo tipo de trabalho. E também não é igual para toda condição de moradia. Eu acho que você levantou uma questão que tem sido particularmente injusta, em especial para as mulheres, porque a exigência de produtividade ela não mudou significativamente com a pandemia e, no entanto, as escolas ou as creches fecharam, né? Então, as famílias têm precisado lidar com isso. Agora, o que a gente tem visto no relato das empresas é que, apesar disso tudo, a produtividade não tem caído tanto. O que, inclusive, levanta a possibilidade de que esse modelo de trabalho possa ter uma vida maior do que a gente imagina. Agora, o que a gente se pergunta é, se a produtividade não caiu, a que custo que foi? Né? Qual é o tipo de esforço adicional que as pessoas estão colocando para poder fazer os ajustes necessários nessa conciliação que, às vezes, é muito difícil entre a casa e o trabalho? Nesse momento, né, muitas pessoas, como você mesmo disse, adoeceram, não é fácil lidar e tem gente que sente falta de ir até a empresa, de fazer esse trajeto, essa rotina, encontrar as pessoas. Então, não é todo o trabalho que pós-pandemia deve permanecer em home office, né? É isso mesmo, Luciana. Eu gosto de lembrar que o trabalho não é só ganha-pão, né? O trabalho ele tem um significado na vida social das pessoas. Muitas vezes os nossos amigos, o nosso momento não só de esforço pelo trabalho, mas também de socialização está vinculado aos nossos colegas. Então essa sensação que a gente diz, as pessoas estão começando a perder essa sensação de pertencimento de uma organização. E isso realmente provoca um sofrimento e pode perturbar a produtividade das pessoas. Agora, nesse momento que a gente não tem muito o que fazer, que muitas empresas continuam no home office, mesmo com a retomada gradual da economia, algumas dicas para a pessoa também olhar para si e cuidar da sua saúde, não deixar que o trabalho gere todo esse estresse, todo esse problema que pode ter uma depressão, pode ter problemas até de visão, quem usa muito computador, vários problemas de saúde. Bom, muitos. E aqui no nosso tempo, que é um tempo restrito, né, eu como médica do trabalho tendo a olhar mais a organização do coletivo do que o indivíduo em si. Então, vou dar aqui algumas dicas. Primeiro, pensando num cenário, provavelmente o home office ele deve ser prolongado. Não só porque ele já vinha crescendo nas 2 últimas décadas, com o aumento do uso das tecnologias de informação e comunicação, mas de uma certa maneira a pandemia acabou fazendo como se fosse um balão de ensaio do home office. Então, a minha primeira dica é que a gente faça um planejamento para que aquilo que funcionou seja mantido, mas aquilo que não funcionou seja modificado. E para o planejamento do home office no pós-pandemia, quando o pós-pandemia chegar, vale lembrar que ele ainda não chegou, eu tenho basicamente 3 dicas para a gente pensar.
Primeiro, que o home office seja uma decisão compartilhada entre o empregador e o trabalhador. Porque, como eu disse, nem todo trabalho comporta um modelo de home office e nem toda condição de moradia comporta esse modelo de trabalho. Então, essa decisão compartilhada é muito importante. O segundo ponto é que a gente pense numa organização, uma reorganização de tempos e tarefas. Lembrando que no home office, alguns tempos são diferentes. Por exemplo, uma reunião presencial, ela tende a acontecer num tempo menor do que uma virtual, ao passo que uma reunião virtual tem a vantagem de conectar mais pontos e pessoas. Então, isso precisa ser repensado, o que serve melhor. E, finalmente, pensar na organização da parte mais física do trabalho, né? Então, mobiliário, equipamentos, acessibilidade, acesso à internet. E a gente não pode esquecer a questão do custo, porque existe um custo para você implantar um home office que seja realmente saudável e existe um custo de manutenção. Vou dar um exemplo, conforto térmico é muito importante. Então, se de repente o uso do ar-condicionado, para quem pode ter, aumenta a conta de luz, como é que fica o final das contas, literalmente, nesse novo modelo? Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da VTV. Uma ótima noite. Obrigada, Luciana. Boa noite.